dos moçambicanos na atualidade, comparando mesmo ao colonialismo, o desafio do colonialismo que os moçambicanos tiveram que enfrentar desde o início, meados dos anos 60, que é o mais crucial e urgente desafio que os moçambicanos têm. Muito bem, tenho comigo 3 convidados, com eles vamos tentar olhar para este discurso do Presidente, até que ponto este discurso do Presidente pode transformar-se numa prática do discurso, da praxis, como se costuma dizer. Baltazar Fael, do CIP, Rodrigo Rocha, jurista, Alexandre Chur, que é jornalista, com os 3 que vamos tentar então olhar para este discurso do Presidente. Durante muito tempo disse-se que não se combatia a corrupção porque faltava vontade política. Uma vontade manifesta, um discurso desta natureza feito pelo mais alto magistrado da nação, não pode haver maior vontade política que este discurso. Baltazar Fael, vou começar por ti. Finalmente temos vontade política. Era o único ingrediente que faltava, se assumirmos que sim, temos vontade política, pelo menos parece uma vontade inequívoca do Presidente da República, porque, para além deste discurso que fez na reunião com os conselhos consultivos, também teve a mesma tónica no discurso da abertura do 11º Congresso do Partido Frelimo, ainda nos últimos dias do último mês. Teremos então essa vontade política na tua perspectiva ou não? Sim, muito obrigado pelo convite. Boa noite também aos telespectadores que nos veem. Olha, Jeremias, eu se calhar tenho uma posição diferente daquilo que se calhar haja uma franja ou outra da população que está a pensar. São discursos mesmo, como nós estamos a dizer, são discursos do chefe do Estado. E não começaram no Congresso, começaram a quando da tomada de posse do chefe do Estado. Já vincou no seu discurso de tomada de posse ações vigorosas contra a corrupção. Passam 2 anos e meio daquilo que é o seu mandato e continuamos na senda dos discursos. Se quisermos falar de vontade política neste último discurso, vamos dizer que ela já existia desde a altura em que tomou posse, porque o discurso nessa altura também foi vigoroso. E há cerca de 2 meses, se vem falando muito desta questão da corrupção na visita aos ministérios e outras entidades públicas. Há claramente aqui que aplaudir o vigor e a veemência com que este chefe do Estado, portanto, está a começar a abordar a questão da corrupção. Mas há um aspecto aqui a ter em conta, é que estes discursos têm que se materializar na prática. E mais uma vez, este último discurso do Presidente da República levanta vários aspectos e mostra que, em alguns casos, até temos soluções para esses aspectos, para essas questões ligadas à corrupção. Nós vamos pegar aqui na legislação, eu penso que esse não é o ponto central hoje em Moçambique. Estarmos a falar de legislação, de contra a corrupção, isso é distrair as pessoas. A questão certa aqui é aspectos práticos. O que é que se está a fazer com essa legislação? Será que estamos a aplicar essa legislação? Já se fez um estudo. Em algum momento nós tentamos fazer esse estudo com a lei anticorrupção. Quer dizer, quantas vezes é que esta lei foi aplicada e quantas pessoas foram condenadas com base nesta lei? Portanto, eu penso que o discurso da legislação é um discurso falhado. O próprio Presidente da República, nesta sua intervenção, foi claro, enumerou uma série de leis anticorrupção que este país já tem e disse que vamos agir. Agora, eu não sei se de fato também, e notei aqui uma certa, um certo cuidado do chefe do Estado, mesmo para dar ordens, o que não deve fazer nos termos constitucionais, porque estamos a falar de poder judicial, poder executivo, etc., que estão tanto separados. E notei aqui um cuidado do chefe de Estado em não agir ou não ter uma ação ou um discurso que fosse também, até certo ponto, uma chamada de atenção ao Executivo, do Judiciário para agir. Olha, o que se nota aqui é que o Judiciário tem as competências bem definidas na Constituição e nas leis,
executivo tem as suas competências, o legislativo tem as suas. O judiciário não pode continuar à espera destes empurrões do chefe do Estado. Tem competências legais para agir. E não tem que ficar à espera desta vontade política que nós estamos aqui a falar. Aliás, este discurso de vontade política já o abandonei há muito tempo. A verdade é que as instituições têm que agir dentro daquilo que são as competências que estão definidas na Constituição e nas leis. E ponto final. O resto são ações concretas que nós queremos ver e não discursos. Estes discursos já vão longo 2 anos e meio. Um exemplo concreto. O presidente Magufuli na Tanzânia, quando tomou posse, 1 mês, 2 meses depois já estava a tomar medidas anticorrupção e ele próprio a servir de exemplo. 2 anos e meio de news, eu penso que já é tempo suficiente para eles nos mostrar alguns trabalhos. Alexandre Choro, também queria ouvir a tua opinião. A vontade política, era a vontade política o problema? Estou a levantar as coisas nessas 2 dimensões. Muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, dizer que vontade política nunca faltou, mesmo nos governos anteriores, os presidentes que nós tivemos aqui no país deram a entender que estavam acometidos na luta contra a corrupção. O que está a acontecer, na minha opinião... fazia parte do manifesto do anterior presidente. Exatamente. Então, o que está a acontecer é a dificuldade que há de transitar do discurso para a ação. Aí é que está que reside a diferença. Então, o problema não está na vontade política. E dizer o seguinte, que do ponto de vista de discurso político, podemos dizer aqui que a laranja está toda ela bem madura e pronta para consumir. Agora, está a faltar passar de discurso para a ação. Aí já é que está a residir muitos problemas. E já para mim começa este discurso contra a corrupção a ser um ruído nos meus ouvidos, porque já há cerca de 20 anos que eu acompanho o discurso desse gênero. É verdade que desta vez com alguma profundidade, é preciso reconhecer isso, sim, trouxe mais elementos de análise sobre a situação, mas é apenas o discurso, Nós queremos ver ações concretas. O que é que significa reagir, aliás, ir à ação concreta? Não significa prometer punir, ou dizer, olha, se você roubar, eu vou condenar a você a 20 anos de cadeia. Não é isso. Significa tomar medidas que possam prevenir a corrupção. Nos tribunais está cheio de casos de desvio de fundos, e ainda, além destes de 170 milhões de meticais, há um outro do IPEX, a instituição que já foi extinta, que também a diretora-geral está a ser ouvida pelo tribunal. Então, se fosse pelo número de casos que dão entrada nos tribunais, e pelo número de casos de dirigentes ou gestores do Estado que já foram condenados pelos tribunais por causa de roubarem dinheiro, então diríamos que a corrupção teria acabado se fosse esse o problema. O problema é que não há medidas concretas para prevenir que a corrupção ocorra a vários níveis. Isso não está a acontecer. Prevenir a corrupção significa fazer o quê? Significa fazer uma gestão muito transparente da coisa pública, significa simplificar processos a nível do aparelho de Estado. Quando um empresário quer uma licença para fazer um negócio, poder ter essa licença sem muita burocracia, e sem muita demora também, e poder ter essa licença e exercer as suas atividades sem problema nenhum. O que acontece é que, às vezes, para fomentar a corrupção, um documento que podia ficar pronto em 2 dias, e se calhar até fica pronto em 2 dias, mas é guardado na gaveta, acaba levando 1 mês ou mais do que 1 mês, e a pessoa às vezes perde a oportunidade de poder fazer o seu negócio em tempo próprio e acaba entrando na corrupção.
Há países que estão muito avançados em relação a essas matérias e que nós poderíamos ir lá ver como é que eles fizeram, como é que estão a fazer. Estou a falar nomeadamente de alguns países nórdicos, como a Noruega e a Holanda e outros países que estão muito avançados, a Suécia também, que estão muito avançados e que são tidos como exemplo em termos de transparência. Um cidadão pode chegar a uma instituição pública e dizer: olha, eu quero saber como é que vocês estão a usar o vosso dinheiro, o meu dinheiro, ou o nosso dinheiro, que resulta dos impostos, e a instituição sem nenhum problema apresentar. Ou então pode ir mesmo consultar na vitrina e saber a quantos vai a execução orçamental. Mas aqui em Moçambique não acontece isso. Tudo é dificultado e acaba, enfim, rolando uma corrupção como uma forma de acelerar alguns processos. Então nós temos que ser muito sérios se queremos de facto combater a corrupção. Então há várias coisas que é preciso mexer, não são só as leis, até que as leis, muitas delas existem, precisam de ser executadas ou implementadas. É preciso tomar outras medidas administrativas de simplificação de processos, de encurtar prazos para entregar algumas, portanto, para prestar assistência ao cidadão e tantas outras etapas que é preciso implementar para que a gente possa de facto sentir que há alguma coisa que está a mudar dentro do país. Então, eu não estou muito entusiasmado com os discursos que tenho estado a ouvir. Estaria muito entusiasmado se já estivéssemos a passar desses discursos para a ação. Rodrigo Rocha, boa noite também, que introduziu a conversa. Uma leitura inicial a este novo discurso do Presidente, ou pelo menos não é novo, como se diz, mais veemência este discurso contra a corrupção. Recente, digamos assim. O discurso recente. Recente, exato. Eu não vou discordar, antes de mais, muito obrigado pelo convite, mas eu não vou discordar muito do que aquilo que aqui foi dito. Atualmente, a corrupção como flagelo social é tratada em diversos diplomas em Moçambique. Temos desde a nossa própria Constituição da República de Moçambique, já tem alguns preceitos contra a corrupção, seguindo o Código Penal, a Lei de Combate à Corrupção, que de certa forma foi modificada pelo Código Penal, temos a Lei da Probidade Pública, temos o despacho que cria o Gabinete Central de Combate à Corrupção e o próprio Estatuto dos Altos Funcionários do Estado já tem normas que combatem a corrupção. Ora, em termos de normativos, não há muito mais que se deva fazer. Os ovos estão ali, é preciso fazer agora a omelete. E o discurso deveria ter sido nesse sentido. Como é que nós vamos fazer a omelete? Qual é a parte que o Poder Executivo tem que realmente pode fazer uso? Repare, também foi dito aqui, e concordo, foi dito pelo Baltazar, não compete ao Presidente da República, não compete ao Executivo dar ordens ao Judiciário. Não pode dar instruções aos tribunais de como é que deve condenar ou não deve condenar os casos que lá aparecem. Mas há uma questão que não chega a tocar no Judiciário e que deve ser feito, que é atualizar e fazer as alterações que considera pertinentes para que estes mecanismos, estes diplomas funcionem, nomeadamente a nível da Procuradoria-Geral da República. Se não opera, se não traz casos, se não acusa aquilo que é claro e que a sociedade reconhece como sendo casos de corrupção, então alguma coisa tem que ser mudado. Assim como também este gabinete, que não pode passar a ser apenas um edifício bonito à beira-mar na Baía de Moçambique. Tem que ser uma questão que não sirva apenas para o pilha-galinha. Tem que ser um gabinete que realmente, por estar destacado e separado daquilo que é o próprio edifício sede da Procuradoria-Geral da República, tem que olhar para casos que sejam bastante importantes. E nós temos casos que não devem ser discutidos na praça pública, é verdade, mas que levam muito tempo a ser levados a julgamento, a ser levados à instrução, a ser levados a tratamento pelas instâncias que são competentes, ou porque se perdem já prazos na Assembleia da República, ou porque se perdem prazos entre aqui e além. Portanto, estes ajustamentos têm que ser feitos. E também, como muito bem foi dito, o grande problema, ou uma grande parte da burocracia, não é apenas o enriquecimento ilícito, que
que alguém tem, o enriquecimento económico ilícito que alguém tem, mas também aquela velha situação onde se cria dificuldades para vender facilidades. É os tais documentos, a tal burocracia excessiva que nós vivemos em Moçambique. Sabes, Jeremias, outro dia estive a falar com vários clientes do escritório e chegámos a uma conclusão. É impossível haver uma sociedade comercial em Moçambique 100% legal. É impossível. Não sei se sabe, mas está em vigor em Moçambique desde há muitos anos atrás, se calhar desde a era colonial, a distância a que um extintor deve estar do chão numa determinada sociedade. Quando nós vamos até este detalhe, a distância que deve estar do chão um extintor ou o número de documentos que devem ser guardados, quer dizer, estamos a criar situações onde, para uma pessoa mais incauta e que não se aperceba de todos os regulamentos que, de certa forma, influenciam a atividade que vem desenvolver, vem criar uma janela de oportunidades para que atos de corrupção venham à margem e que, de certa forma, sejam as tais facilidades que vão ser vendidas para que as dificuldades sejam ultrapassadas. Este é que é o discurso que nós devemos olhar. O discurso do Presidente Nyusi, eu creio que foi tido para dar um novo alento, uma nova roupagem àquilo que é o combate à corrupção, mas ele em si mesmo não traz nada de novo, porque o normativo está lá, é igual, as pessoas que devem acusar são as mesmas que estavam há anos atrás, não há mexidas em lado nenhum, portanto, parece-me que é apenas uma nova roupagem, um novo trazer à baila a discussão da corrupção e não tanto uma iniciativa que vise combater efetivamente a corrupção. Dr. Rafael, que elementos é que acha que o Presidente da República tem que acrescentar ao seu discurso para que esta sua vontade, pelo menos manifesta, ela seja inequívoca e produza resultados de facto no combate à corrupção? O que acha que precisa acrescentar? Eu penso que o Presidente da República tem que dar, portanto, primeiro, ordens ao próprio Executivo. Isso ele pode fazer. A verdade é que, se formos a olhar para este discurso, questões ligadas à grande corrupção, por exemplo, não estão lá. Esse verso é dirigido a quem? Esta reunião foi dirigida a quem? Funcionários intermédios da administração. Os nossos titulares de cargos políticos estão onde? Neste processo. Eu penso que deve haver um discurso vigoroso para dentro do próprio Executivo, porque há práticas ilícitas que são praticadas por ministros. Aliás, há bocado ainda saiu uma deliberação em que a Procuradoria-Geral, e louvo esta iniciativa, ser isto uma verdade, pede a anulação dos negócios celebrados acordos entre a Cornell de Moçambique e o Ministério dos Transportes e Comunicações. Mas, se nós formos mais a fundo, vamos dizer o seguinte, este Ministro dos Transportes e Comunicações é uma pessoa que está numa situação em que, com muita dificuldade, não se vai envolver em atos de corrupção. Eu costumo dizer isto. E já tem 2 deliberações, se a memória não... Está no limite do conflito de interesse. Exatamente. E eu costumo dizer isto. Será que o Presidente da República, não olhando para dentro do seu Executivo e dando exemplos a partir de dentro do Executivo, quer dizer, para onde é que nós vamos? Nós estamos a falar aqui de pequena corrupção, a questão burocrática, muito bem, é preciso simplificar procedimentos, não há dúvida nenhuma, mas ainda estamos ao nível da pequena corrupção, que deve ser combatida, mas não deve ser combatida, não devemos estar constantemente a olhar para a questão da pequena corrupção e não olharmos para aquilo que acontece ao nível da elite. É aí onde eu penso que o discurso do chefe do Estado, de alguma forma, não foi ao encontro daquilo que a sociedade pretende. Olha, e vou ter que rebater sempre neste caso, porque é o único caso de um ministro em exercício de funções em que os órgãos judiciários, ou se quisermos, a Comissão Central de Ética Pública, que não é um órgão judiciário, pelo menos já tomou uma posição contra um ministro em exercício de funções. O que acontece é que a grande parte dos ministros que são levados aos tribunais hoje já não estão no Executivo, são ex-ministros. E eu pergunto, será coincidência?
não haverá aqui uma articulação que se faz entre o Executivo e o Ministério Público, no sentido de que vocês só podem acusar este indivíduo depois dele. Quer dizer, há muita promiscuidade aqui que é preciso que a gente procure, de alguma forma, saber o que está a acontecer agora. Eu volto a repisar neste ponto. O NIU se falha quando não diz que a corrupção deve ser combatida a um nível, portanto, das elites, dos titulares de cargos públicos, para falar de ministros, secretários permanentes, etc., e outras figuras que exercem funções políticas. Eu penso que este é o ponto central em que eu não concordo, portanto, com o discurso produzido pelo Presidente da República. Santos, primeiro pergunto isso. O que acha que deve ser feito ao nível, por exemplo, do reforço da capacidade das instituições? Um dos aspectos que salta à vista quando olhamos só para este caso do FDA, nos perguntamos como uma instituição sediada na capital, debaixo dos holofotes de duas das grandes instituições de fiscalização, o Tribunal Administrativo, a Inspeção-Geral das Finanças, foi capaz de retirar 170 milhões do Inspetor-Geral, da Inspeção-Geral do Ministério da Agricultura. Como é que foi possível sair tanto dinheiro de uma instituição dessa natureza? Esta questão do reforço e independência das instituições de controle e fiscalização parece uma fraqueza evidente, pelo menos mostrado por este caso. Percebe-se que muitas das situações não é por prevenção, é mesmo a posterior que são identificadas. Mas isto é apenas uma deixa que estou a lançar. O que é que acha que o Presidente tem de fazer depois de ter feito um discurso entusiasmante como aquele que foi feito? Exatamente. No discurso dele, para mim, não é preciso acrescentar mais nada. Já está tudo lá. Já foi diagnosticada a corrupção, como é que atuam as pessoas e que tipo de corrupção nós temos, e etc, etc. Está tudo lá. As falhas todas que existem. O que eu acho aqui é que tem que haver uma sintonia entre várias instituições, nomeadamente o poder judiciário, digo, tem que estar em sintonia com o governo. Tem que haver aqui uma ação em bloco contra a corrupção. Cada uma das instituições tem que desempenhar como deve ser a sua função. E se todas, porque existem leis, é preciso implementar as leis. E no âmbito, numa das leis, traçou-se que é obrigatório que as pessoas que são nomeadas para cargos públicos têm que apresentar, como é que se diz? A lista dos bens, a declaração dos bens. Isso não está sendo cumprido, uma coisa básica, não está sendo cumprido isso foi visto agora neste julgamento de FDA, em que a PCA não tinha feito isso, não tinha feito a declaração de bens e então, se até esse nível nós não estamos a conseguir fazer as coisas como deve ser, então é muito preocupante. Significa que algumas pessoas não estão a fazer o seu papel. Então, aqui, eu preciso que o chefe de Estado faça acordar todas as pessoas que estão num sono profundo, a saber e andar nos seus caris, cumpriram com aquilo que são as suas obrigações. Os que têm que fazer fiscalização, têm que fazer uma fiscalização séria. O relatório de contas da FDA, do FDA, tinha sido assinado como está em conformidade. Mas verificou-se que não estava em conformidade. Agora vai ser analisado novamente por peritos do Ministério da Economia e Finanças, por solicitação do Tribunal, mas já levava lá a assinatura de que estava tudo em conformidade. Então, significa que aqui há um setor que não fez o serviço como deve ser. Então, se há este tipo de fragilidades, enquanto tivermos este tipo de fragilidades, não vamos chegar a lado nenhum, porque um vai puxar para um nível, mas depois já de verificar que os outros estão muito atrás. Então é preciso todos agirmos em bloco. O governo, os tribunais, os fiscalizadores, todos têm que agir em sintonia e têm que estar a marcar o mesmo passo e não haver ninguém que esteja a ficar por trás. Então, é preciso levarmos muito a sério, por exemplo, essa questão da propriedade pública. Nos outros países, quando uma pessoa, que é um funcionário público, recebeu uma viatura do Estado,
não pode dar boleia ao seu familiar. Se estiver a fazer isso, se fizer isso, estará a violar a propriedade pública. Não pode passar de uma padaria a comprar pão. Mesmo que seja sua esposa, não pode ir com ela, tem que levar o carro até a casa, deixar o carro em casa e levar o seu carro pessoal para fazer as suas coisas, o seu dia a dia. Não é o que acontece aqui. Há muitas coisas que estão a ocorrer aqui no nosso país que são uma autêntica violação da lei da propriedade pública, e algumas nós conseguimos descobrir e denunciamos, mas há outras coisas que não acontecem. Então nós temos que levar a sério a legislação que é vigente no país, que pode ajudar seriamente para nesta batalha de combate à corrupção. E, em suma, dizer que o chefe de Estado tem que puxar orelhas às pessoas, tem que, sim senhor, fez o discurso e tudo bem, mas tem que usar outros mecanismos para acordar todo mundo, de forma que todos estejam em sintonia no combate, neste combate contra a corrupção. Rodrigo Rocha, uma ideia sua que eu tive, a questão de que o quadro legal está mais ou menos estabelecido. Eu olho algumas práticas mais ou menos que são uma prática já a nível mundial de Estados modernos, estabelecimento de regras de declaração de bens, isso já temos, de um regime de incompatibilidades, já temos, de um regime de conflito de interesses, de probidade, já temos. A sua aplicação prática. No último discurso da Procuradora-Geral da República no Parlamento, ela disse que nem todos os quadros estão a declarar os seus bens. E o senhor trouxe aqui um dado relevante. Uma relevante PCA não fez declaração de bens, não lhe aconteceu rigorosamente nada. E se formos à lista, vamos encontrar ministros, o quadro das pessoas abrangidas portanto, pela obrigatoriedade de declaração de bens alargou-se com a última lei de probidade. Mas na prática não há consequências, ou seja, o procurador é capaz de dizer que as pessoas não estão a declarar e ponto final. Embora no quadro legal estejam previstas medidas para obrigar, incluindo multas pecuniárias, portanto, podem ser aplicadas aos infratores. O regime de conflito de interesse. Vimos esta notícia que saiu hoje no Jornal Notícias sobre o Ministério dos Transportes e Comunicações. Já leva muitos meses. Há um outro processo onde está o Ministro dos Transportes e Comunicações, está há muitos meses, ainda não há nada de relevante. Temos este caso do Banco de Moçambique, em que a Comissão Central de Ética já se pronunciou, está há muito tempo, ou seja, quando há leis, a sua execução leva bastante tempo, tudo isso. O que é que as instituições políticas podem fazer perante um quadro desta natureza? Eu estou a tentar detalhar o quadro com procuradores distintos, a realidade é quase rigorosamente a mesma. O que é preciso mudar, então? Isso tudo vai dar a um denominador comum, que é a PGR, que é a cúpula máxima da Procuradoria-Geral da República. Mas já tivemos vários procuradores e o modo de operar é quase o mesmo. Mas repare, Jeremias, quem é que deve acionar os mecanismos legais previstos na lei para o caso da falta de declaração de bens? A Procuradoria-Geral da República. Se a Procuradoria-Geral da República não faz, o que é que nós temos que mexer? Temos que mexer na Procuradoria-Geral da República. Portanto, é aquilo que eu dizia no início. Este discurso só pode ser acompanhado de uma medida, ao fim e ao cabo, que é essa medida que é mexidas na própria Procuradoria e no Gabinete Central de Combate à Corrupção, porque se essas instituições não estão a funcionar para aquilo que foram criadas, é por aí que tem que ser mexido. Mas se me permites, Jeremias, só para dar aqui uma pequena questão, há casos de fronteira que têm que ser analisados dentro daquilo que são atos de corrupção ou não. E eu sei que o Baltazar não vai gostar muito disto que eu vou referir, mas é um facto. O caso da Corneller, por exemplo, que foi pegado e que foi mexido e que vai ser falado muito em breve e muito mais vezes e muita tinta ainda vai correr, para mim tem que ser visto de uma maneira diferente. É o seguinte, havia mais alguma instituição capaz de prestar aquela atividade ou não?
Ou é o facto de ser uma empresa controlada por uma pessoa que atualmente é ministro, que só por isso deve excluir essa aplicação, ou não? Ou seja, nós quando analisamos uma questão de corrupção, não podemos ir para aquilo que é o mais fácil da aparência da situação, que é uma empresa de um ministro, então, à partida, está em conflito. Repara o caso do INGC, se naquele caso era a única empresa que poderia fornecer aquele transporte, é o facto de ser de um ministro que vamos ficar sem aquele transporte? Portanto, são estas situações que têm que ser analisadas. A outra também é o caso do afastamento dos ministros, ou seja, nunca haver nenhum julgamento com o ministro em efetividade das funções. Isso é uma boa atitude que está a ser tomada pelo governante. Repare que o atual governo já teve um ministro que foi a julgamento, mas antes de levar a julgamento afastou o próprio ministro. Isto já é quase que uma indicação ou um indício de que alguma coisa tem que ser mudada. E é por aí que começa essa mudança. Se nós achamos que um determinado ministro, se eu sou Presidente da República e acho que um dos meus ministros não se está a comportar bem, a primeira coisa que eu faço é exonerá-lo do cargo para deixar que ele não possa de alguma forma influenciar o processo que vem a seguir. Portanto, o afastamento dos ministros, para mim, é quase que uma das condições para que possa haver um procedimento. Não quer dizer que não possa haver um procedimento contra o ministro enquanto ele ainda é ministro, mas obviamente que poderá ao contrário. Mas, voltando à pergunta, à questão que colocou. Um caso que estava a levantar, já que levantou, este tem a ver com o Coronel, a própria Procuradoria, estou citando notícias, ela não diz que há crime, diz que há indícios de conflito de interesse. E, portanto, vai ter que ser decidido devido ao grau de parentesco, vai ter que ser decidido por um tribunal, ou seja, vai levar o processo a um julgador, a um juiz, e o juiz decidirá se a Procuradoria-Geral da República tem razão ou se quem a representa, ou se a Coronel terá razão ou não. Portanto, também não podemos cair na situação de dizer que o facto da Procuradoria-Geral da República já ser mexido, já há uma condenação. Não, ainda há um caminho para lá. Mas começa por aí. Há uma atitude de fiscalização por parte daquele que, representando o Estado, tem estas é de iniciativa processual. Portanto, o papel que tem é de iniciativa processual. É quem tem a iniciativa de exigir e de implementar as regras que obrigam a que uma declaração de bens antes do início do mandato seja entregue no Tribunal Administrativo, assim como no fim do mandato obrigar a que seja feita a mesma declaração de bens para se fazer a comparação. Portanto, todas essas situações são iniciadas pelo próprio, e se ele não o fizer, é a Procuradoria-Geral da República que tem o dever de acionar os mecanismos legais previstos para que isso aconteça. Se não o fizer, é a própria Procuradoria que está, olha, era a mesma coisa que dizer no discurso que a Sra. Procuradora fez na Assembleia da República, era o mesmo que dizer que há muitos titulares de órgãos de cargos públicos que não entregam a declaração e nós não fazemos nada para que isso aconteça. É exatamente a mensagem que passou. E há um outro lado, desculpe só, há um outro lado da história, quando estamos a falar da declaração de bens. Na minha opinião, em nome da transparência, é preciso começarmos a pensar em tornar público. Sabemos o que o ministro X tem e para depois sabermos o que tem depois de sair do poder. Isso pode ajudar. Se a Assembleia da República... O acesso é público, mas não permite a lei que a pessoa que teve acesso possa publicar, por exemplo. Mas o que eu aqui estou a sugerir é que seja publicado, que a gente saiba o que a pessoa tem ao entrar e o que tem a sair. Até hoje isso não acontece, porque a lei não permite, mas temos que começar a pensar em nome da transparência que isso aconteça, e isso pode ajudar, de certa forma, a todo mundo a fazer fiscalização e ver, se começar a ver sinais de enriquecimento superiores àquilo que é o rendimento da pessoa. Também a outra questão é a questão do salário. Eu não sei quanto é que o meu Presidente da República ganha, não sei quanto é que ganha um ministro, posso saber por ser jornalista, porque de alguma forma posso ter tido acesso, mas
isso tem que ser uma prática, nós divulgarmos, sabermos quanto é que ganham os nossos direitos. Os rendimentos declarados no final do exercício, em qualquer parte do mundo, os políticos são públicos, menos na nossa realidade. Onde, aliás, olhamos para o caso Marquês em Portugal e percebemos que publicamente está-se a olhar para os seus rendimentos versus aquilo que, rendimento real. Aquilo que é o seu património. Sim. E está a ser julgado por isso. Quanto é que o senhor, de que é que o senhor vive? Quer dizer, lembro uma das perguntas que o jornalista da RTP fez a José Sócrates. Esta questão que eu queria... Nota-se aqui um problema de lacunas ao nível institucional. Lacunas no sentido de apropriação daquilo que são as responsabilidades. O Rocha levantava aqui a questão da Procuradoria-Geral da República relativamente à questão das declarações de bens. Mas há um quadro mais amplo. Há várias semanas, vocês prestaram atenção, há uma notícia que sai em que o Tribunal Administrativo, os juízes do Tribunal Administrativo em particular, insurgiam-se contra... Não, era o contrário. O Ministério Público insurgia-se contra a demora dos tribunais em julgar casos relacionados com a corrupção. E a gente se pergunta, quer dizer, há aqui um problema interinstitucional de assunção daquilo que são as responsabilidades de cada uma destas instituições que são criadas. E pergunto... O que é preciso ser feito se há esta interdependência entre os vários setores, os vários poderes do Estado? Como é que se assegura que, por exemplo, o Poder Judicial, de facto, assume aquilo que são as suas responsabilidades no sentido de garantir celeridade nos processos? O que é que está a faltar para que, de facto, cada uma das instituições assuma as suas responsabilidades? Olha, Jeremias, eu também acompanhei e tive a possibilidade de tentar fazer análises disto. Repare o seguinte, o Gabinete Central de Combate à Corrupção só julga a corrupção, trata de casos de corrupção. Chegam no serviço de manhã, corrupção, corrupção, corrupção. O juiz tem os casos de corrupção, tem casos de réus presos, tem casos urgentes, etc. Uma série de casos. E se for a reparar, o Ministério Público diz isso e depois o Tribunal Supremo vem dizer, olha, ok, nós vamos tratar destes casos, mas nós temos outros casos urgentes. Isto leva a uma reflexão que é a seguinte, se o Gabinete Central de Combate à Corrupção só trata de casos de corrupção, eu não sou apologista de criação de várias, de uma instituição judicial que também vai tratar só de casos. Há uma sugestão de Graça Machado no sentido de criar tribunais. Eu penso que tem que se criar secções dentro dos tribunais para tratar especificamente de casos de corrupção e não criar outras instituições. E eu penso que o grande problema aqui é exatamente este. É que enquanto uns estão a tratar, julgar e acusar casos de corrupção, os outros têm uma série de casos para tratar. E se calhar a coisa impera aqui. E de fato temos que avançar para a criação de secções especializadas junto dos tribunais para tratar... Como já existe na área comercial, do trabalho. Eu penso que essa pode ser a saída para que não surjam estas reclamações. Mas tem um outro aspecto, é que a Procuradoria, inclusive, faz uma listagem de casos de corrupção que alegadamente estão parados, portanto, nos tribunais. Mas o que sucede é que, na minha ótica, não faz alusão a outros casos que também estão, portanto, parados na Procuradoria. Estou a falar do assunto da Odebrecht, por exemplo. Estou a falar deste caso das dívidas ocultas. E outros casos, o caso da Embraer, por exemplo. O que é que está a acontecer com estes casos que não aparecem a ser julgados? Será que é por estarem envolvidas certas figuras que o Ministério Público não tem a capacidade de tocá-las? Esta questão de ser mais forte com os fracos e ser mais brando com os fortes. Eu penso que estes problemas têm que ser, portanto, resolvidos nesta perspectiva. A outra questão é, eu não concordo com o que vai fazer com que o Ministério Público assuma aquilo que são as suas funções, as suas competências, seja a mudança de pessoas. Não. Já mudaram várias no Ministério Público e as coisas nunca andaram. O sistema continua o mesmo.
aqui é uma questão de mudança de atitude, claramente, e não mudança de pessoas. Porque vamos colocando lá pessoas, mas o que vai acontecer é que não são essas pessoas que fazem com que a máquina pare. É o sistema inteiro, é o sistema de articulação entre os diversos órgãos que deve ser alterado, não é mudar pessoas. E ontem eu vi um debate, mesmo em Portugal, nós falamos na substituição da ministra da Administração Interna, mas há comentadores que dizem que não é isso que vai fazer com que os fogos sejam apagados, não são pessoas, mas é o sistema que já está falido. E no nosso caso aqui da Justiça, é exatamente o sistema que não funciona, e não as pessoas. Elas entram para o cargo de Procurador-Geral da República, depois são engolidas pelo sistema, e parece que já não sabem fazer mais nada, ou não conhecem as suas competências. O outro aspecto tem a ver com a declaração de bens. Eu próprio fiz um trabalho prático no terreno, de ir às procuradorias em algumas províncias do país, para ver como é que este processo estava a andar há 1 ou 2 anos. A verdade é que o processo não anda. Há aqui sempre esta questão de que vamos pedir fundos, porque temos que informatizar, porque temos que fazer isto, mas isto. Nós não temos capacidade financeira. E este é um dos aspectos que é levantado no discurso do Presidente da República, no sentido de que nos orçamentos dos ministérios tem que haver verbas viradas ao combate à corrupção. E temos que começar a fazer isto. Não temos que olhar sempre para estender a mão para ir pedir ao doador para que nos O Presidente já sugeriu exatamente isso nesse encontro. Exatamente. E levantarmos a mão e estarmos constantemente a pedir as coisas. A verdade é que o sistema de declaração de bens não está a funcionar e a Procuradoria-Geral da República não está a agir, portanto, processualmente contra aquelas pessoas que não fazem a declaração de bens. Se nós formos hoje às províncias, já vermos de ver, as procuradorias provinciais, neste caso, e se calhar a Procuradoria-Geral, havemos de verificar que aquilo que se constatou há 2 ou 3 anos, de as pessoas não fazerem a declaração de bens, continua. Por quê? Porque as próprias comissões de recepção e verificação, ao nível das procuradorias, nem sabiam quais são as pessoas que têm que fazer a declaração de bens. Noutros casos, há pessoas até que faziam a declaração de bens, mas não estavam abrangidas pela lei. Portanto, a desorganização desse sistema é total. Não só parte, portanto, das pessoas que devem fazer a declaração e não fazem, mas está também dentro da própria Procuradoria-Geral, que não sabe como é que vai gerir este processo, a questão da informatização do processo, já há contactos com entidades internacionais para fazerem isto, etc. Eu penso que o sistema ainda está demasiado cru. A outra coisa, para terminar só, é a questão da Comissão Central de Ética Pública. Ora, nós criamos órgãos, nós criamos instituições, e quando estas instituições decidem, nós vamos contra as decisões destas instituições. Eu penso que isto aqui é caricato até certo ponto. Por quê? Porque se nós respeitarmos decisões dos tribunais e a Comissão Central de Ética Pública nem decide, mas delibera sobre estes aspectos, tem que submeter ao Ministério Público para ele dar, portanto, encaminhamento a estas ações, nós temos que respeitar as decisões desses órgãos. Aquilo que são as nossas interpretações ficam conosco, e se tivermos fóruns acadêmicos próprios para apresentar, vamos apresentar isso, mas não é desacreditar estas instituições num programa como este em direto. Estas instituições foram criadas por lei e para funcionar neste país e apresentar aquilo que são os seus pontos de vista. Essa é a minha opinião. Vamos respeitar as instituições. Muito bem, queria-vos convidar para um breve intervalo. Vamos ter a oportunidade na segunda parte de abordar alguns aspectos. Vamos ao intervalo, voltaremos na segunda parte então para dar a oportunidade aos telespectadores para interagirem connosco, colocarem as suas opiniões relativamente a este momento crucial entre sairmos da prática, do discurso para a prática. Não sai daí, voltamos já.
o mérito da nossa plataforma museu é que estamos a falar de uma plataforma magistralmente de conhecimento, não olhando para os académicos que participam ou o nível de literacia só dos que participam, mas também os assuntos que têm vindo a debate, que vem a rebalta através desta plataforma. Portanto, é um mosaico de pessoas que pensam e pessoas que trazem, determinantes e fatores que concorrem para dar maior competitividade à nossa economia e o seu respectivo desenvolvimento sustentável. Muito bem, estamos já na segunda parte deste programa Linha Aberta. Eu olhava aqui muito rapidamente na Lei de Propriedade Pública, relativamente ao aspecto que falávamos aqui, que é o artigo 71, diz que entrega da declaração fora do prazo legal. E a falta de entrega da declaração, portanto, declaração de bens intensos, no prazo legal é sancionada com multa de montante correspondente ao dobro da remuneração mensal do titular do cargo público. Determina a suspensão do pagamento da remuneração até o cumprimento da obrigação de entrega da declaração em falta. Fim de citação. Se ficassem sem salários todos, garanto-vos, toda a gente declarava imediatamente os seus bens. A menos que não precisem dos salários. A menos que não precisem dos salários. Pois, mas aí daria para perceber alguém que não recebe salários há 6, 7 meses, dado o caráter da irrenunciabilidade do salário, recebia-se logo que vive de outra coisa. Exatamente. Pois, mas tenho indicação de um transferência, já vou a este senhor. Boa noite, senhor Cadu Moreira. Muito boa noite, Germán Langa. Boa noite, por favor. Boa noite, Germán Langa. Sim. Sim, boa noite também extensiva aos doutores aí presentes. Também aproveitar o ensejo para poder, para felicitá-lo pela sua obra de tendência da crítica literária. Nós vamos antes mesmo o felicitar. Parabéns por essa conquista, por essa obra. Entrando no assunto, bom, eu penso que para o presidente da República, se ele pretende combater a corrupção, né, porque já os discursos temos ouvido sempre são bonitos, são lindos, então eu acho que ele também tem que ser exemplar, né? Ele tem que ser ele primeiro a fazer a declaração de bens, como já se fazia referência, por exemplo, questão de há uma lei que versa sobre isso. Ele tem que ser um modelo nessa questão, para que ele possa mostrar verdadeiramente que pretende que este ato seja combatido. E outra questão, já sobre, por exemplo, no que se refere, por exemplo, ao que está a acontecer com o poder, o que mais poder que o regime fez ao senhor Rocha, doutor Rocha aí, sobre a questão do que está a faltar efetivamente para que se possa combater a corrupção. Eu acho que é a sobreposição do poder político ao poder judiciário. Porque de acordo com o artigo 219, no seu número 2, a PGR, a presidente desse caso do Ministério Público, nesse caso é a presidente da a PGR, nesse caso, né? A presidente a Procuradora da República, ela responde perante a opinião da República. Então, tudo que ela for a fazer, primeiro tem que constar a opinião da República. Então, é daí que há esse impasse na sua forma de atuação, neste caso. Então, eu penso que é a altura de ela agir em conformidade, em obediência à lei. É o que deve se mudar aqui. Eu acho que esse é o ponto essencial. Muito boa noite. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Cadu Moreira, especialmente na parte que me toca. Muito obrigado. Mas eu tinha-me referido aqui à entrega de declaração fora do prazo, porque a falta ou incumprimento da entrega é outra dimensão. Diz o número 3 do artigo 72 que a persistência no incumprimento da obrigação, portanto, incumprimento da obrigação de entregar a declaração, após o decurso do prazo estabelecido no número 1, que é de 10 dias, constitui crime de desobediência punível com pena de demissão ou inibição de assumir cargos ou funções durante 5 anos. E, portanto, é ainda mais grave relativamente a isto. E quando a Procuradoria nos vem dizer que há gente que se recusa durante continuamente meses
Era uma questão de notificá-los durante 10 dias, não cumprindo. Portanto, é crime de desobediência, leva-os aos tribunais. Põe em conta o Sr. Jacinto, que está em Nampula. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, faça favor. Faça favor. Boa noite, obrigado. Boa noite, Sensei. Portanto, gostava de participar no programa. Faça favor, Sr. Jacinto. Boa noite. Sim, faça favor, Sr. Jacinto. Portanto, eu gostava primeiro de saudar o painel por grandes contribuições. Exato. Estamos a ouvir, pode falar à vontade. Primeiro, deve agradecer o esforço que tem se dado. Nós conseguimos observar, estamos a falar evidentemente do 11º Congresso, estamos a falar da rejeição do trator oferecido pela bancada. Estamos a falar também do discurso da Sua Excelência Presidente da República diante dos diretores e inspetores nacionais. Portanto, são levantados aqui discursos contra a corrupção. É verdade que não é possível haver, portanto, prática sem um discurso. Temos que olhar na perspectiva do discurso, que é para consciencializar os demais, para poderem seguir, este rumo que o Estado está a levar avante. Não obstante a existência aqui de algumas lacunas, não é? Alguns casos que eu digo que deveriam ser prioridades para o Estado poder esclarecer. Mas temos que reconhecer também o esforço, não é, que está-se a empreender para poder-se resolver o coisa. Evidentemente, estamos a ver agora o caso da FDA. Em Tete também temos em Tete um caso evidente. Portanto, são assuntos que temos que olhar. Muito bem, Sr. Jacinto, muito obrigado pela sua participação. Temos de dar a oportunidade aos outros intervenientes também para colocarem as suas opiniões. Mantemos então a linha aberta, relativamente a isto. Mas voltando àquilo que eu me referi aqui deste artigo 72 da Lei de Probidade Pública, não sei onde entra o Presidente da República para a Procuradoria agir sobre os vários intervenientes. É o tal problema institucional. Se há PCAs, enfim, diretores de institutos que não estão a obedecer a isto, não há comando que tenha que vir de nenhum presidente, de facto. Mas é a tal coisa que eu mencionei aqui, que se nós queremos combater a corrupção, todas as instituições têm que funcionar em pleno, cada um a fazer bem a sua função. Então, neste caso concreto, há uma instituição que não está a funcionar. A lei está ali para implementar. E a instituição não está a funcionar e então as coisas não vão... Deixa-me ir ao encontro do Sr. Isaac, fala-nos a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faça favor. Sim? Faça favor, Sr. Isaac. Boa noite. Boa noite, Sr. Isaac. Estamos a ouvi-lo perfeitamente. Pode falar. Primeiro, agradecer o painel. É muito bonito, com pessoas que discursam de forma isenta. Boa noite. Sim, continua, Sr. Isaac, continua. Sim, estava a dizer. Primeiro, saudar o painel, que é muito isento nos discursos. Porque nós temos que elogiar as pessoas que falam abertamente, sem... Sim, o que é, Sr. Isaac? Bom, não sei se... Estava a dizer que às vezes é preciso parabenizar as pessoas que falam de forma aberta neste país aqui. Porque não é fácil falar de forma aberta neste país, como está a falar o Dr. Rocha, o jornalista ali, que conhece muito bem a longa data. Este país não é fácil falar de forma aberta como o Chival está a falar ali. Não é?
E nós, o problema da corrupção resvala já há bastante tempo. Não é problema de discurso do Presidente da República, ele encontrou e vai deixar. O problema de bens, os bens, hoje já adquiriram os bens de forma ilícita, assumiram cargos que nós, eles já têm bens, têm um cargo agora. Estamos a dizer que declara seus bens. Vai declarar como os bens? Se o cargo é recente, então, se o cargo é recente, vai declarar os bens em função do cargo que assumiu há um ano, em 2015. Então, esses bens são tão correspondentes ao cargo dele. É isso? Ou vamos ao historial dele? Essa declaração inclui o historial da pessoa ou não inclui? Estou a fazer perceber? É tudo, senhor Isaac. Estou a fazer perceber? Sim, estamos a perceber. Ok. Doutor Rocha estava aí há pouco tempo a abordar um assunto de PGR. É difícil disciplinar o PGR enquanto o PGR estiver a comando da presidência. Não é possível isso aí. Não vamos inventar coisas que não existem. Nós. O pragmatismo é isso que nós conseguimos ver. Não é possível. Entre o PGR e a presidência é uma hierarquia. Há um chefe, há um subordinado. Então, você não é a pessoa depois da manhã que tem que investigar. Não é possível isso aí. Não vamos inventar nada. Estamos a inventar papéis. Para quê? Não é possível. Então, muito bem. Muito obrigado, Sr. Isaac, pela sua participação. Vamos avançar então para ouvirmos outros telespectadores que queiram colocar igualmente as suas opiniões. Temos então a linha aberta. Sr. Gabriel Mfundisi, já tem a linha, boa noite. Muito boa noite. Saúde o painel que está aí. A minha opinião que posso deixar para diminuir a corrupção no nosso país é mudar a mentalidade. Os funcionários públicos que estão trabalhando na função pública pensam que as coisas que estão lá é deles. Esquece que para eles receberem através dos nossos impostos. Por exemplo, agora os jovens que entram lá na função pública, dentro de 6 meses já tem carro. Mas será que o salário dele é aquele carro? Ninguém investiga. A procuradoria, se para trabalhar, não sei como que vai ser, porque quem aguentava aquela cadeira ali era o juiz Paulinho. Ele aguentava, mas já foi mudado. Entrou aquela senhora que é a nossa procuradoria, a nossa procuradora da República. É preciso que aí põe uma pessoa que vai aguentar, como que puseram aí no Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique puseram um homem próprio para o banco. Muitas coisas estão a andar bem. É preciso pôr uma pessoa que tem garra aí na Procuradoria da República. Isso que pensa que pode mudar a mentalidade de alguns funcionários. Porque a corrupção já é doença de cada funcionário em Moçambique. Bom dia, boa noite. Muito boa noite, Sr. Gabriel Mfundisi. Obrigado pela sua participação. Temos que atender mais, pelo menos 2 telespectadores esta noite, tentando então captar as opiniões dos nossos telespectadores relativamente ao que é que falta para combatermos efetivamente a corrupção. Agora falamos deste caso em Portugal, há o processo de José Sócrates, foi acusado de 31 crimes. Seria impensável que um ex-primeiro-ministro tivesse sido sujeito a um processo daquela natureza. Eventualmente nós precisamos também de fazer o nosso
a nossa história ao nível da área judicial. A indicação dos senhores fala-nos a partir de Maputo, penso que é isso, não é? Muito boa noite. Boa noite, por favor. Eu estou a acompanhar o painel. Sim. Muito boa noite. Boa noite, por favor, senhores. Eu estou a acompanhar o painel atentamente. E, de facto, eu gostaria de concordar com o painelista que está aí ao lado direito. Estou a concordar com o painelista que está aí ao lado direito. Sim. Eu acredito que a situação da corrupção no nosso país é um cancro. E, de facto, isso para estar materializado é preciso que o Presidente da República ele tome uma decisão. Quer dizer, aquilo que ele faz como discurso, também tomar decisões para que esta corrupção seja diminuída. Porque não faz sentido andar atrás dos pequeninos, diretores distritais de certas instituições, enquanto ainda os grandes corruptos estão dentro do executivo do próprio chefe do Estado. Então, para poder isto tudo se inverter, é preciso uma coragem, uma decisão do Sr. Presidente da República para poder voltar a cenário. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Reis, pela sua contribuição. Podemos atender mais um, vai ser o último telespectador desta noite. Enfatizar então, Sr. Reis, a ideia de que é preciso que a investigação corrupção atinja também o peixe graúdo, como se soe dizer-se. Não sei se teremos já o nosso último telespectador. Sr. Eduardo de Tete, boa noite. Bom, é interessante que perdemos o Sr. Eduardo, que nos falava a partir de Tete. Nos mantemos então a linha para atendermos o derradeiro telespectador desta noite. Temos alguém ou não? Bom, temos alguém que nos fala na condição de anonimato a partir da Matola. Boa noite. Boa noite. Boa noite, por favor. Sim, o meu comentário era o seguinte. Estou a acompanhar bem. O problema é que gostaria de querer saber. Eles, na verdade, eles não conseguem pôr o sistema online, porque isso é diferente dos sistemas. Sim? Sim, o problema dos sistemas que eles usam, se provemos nos tribunais, eles julgam, opõem, isto é isto, mas às vezes não conseguem pôr o sistema se alguém definitivamente faz ou não faz. Bom, confesso que não percebi do que é que está a falar, mas acredito que alguém tenha percebido, né? Obrigado por todos os efeitos pela sua participação no programa. Foi o nosso último telespectador. Queria muito rapidamente, doutor Rocha, começo por si. Se este caso das dívidas ocultas pode ser o nosso caso, a Operação Marquês, o Lava Jato do Brasil, enfim, pode ser este processo revolucionário, diria assim, na área da luta contra a corrupção, acredita nessa ideia? Qualquer um dos casos mais mediáticos que nós temos e que toca a corrupção tem capacidade de ser o nosso ponto de viragem no combate à corrupção. Quer o caso do FDA, quer o caso das viagens a Meca, qualquer caso tem a possibilidade de ser o ponto de viragem. Tem a que haver, portanto, a sequência desses factos. Há bocado o Baltazar Rafael referia que é necessário mais do que uma mudança, aliás, não é necessário mudar pessoas, é necessário mudar atitudes. E eu já tinha tomado aqui esta nota, mas fui ultrapassado pelo Sr. Gabriel Mfundice, que veio buscar um exemplo muito importante. Quando houve uma mudança de uma pessoa completamente fora daquilo que era o sistema e o paradigma no sistema bancário, que era o governador do Banco de Moçambique, as coisas passaram a ter uma nova maneira de atuar. É exatamente isso que é necessário. Ninguém nega que deve haver uma mudança de atitude, mas essa mudança de atitude não acontece com as pessoas que lá estão.
Eu não tenho nada contra quem lá está, contra a atual Procuradora-Geral da República, acho que também tem feito um excelente trabalho em muitas outras áreas, mas neste em concreto não tem feito. Há também que ver uma questão, e que foi levantada também pelo Sr. Moreira. O facto do Procurador, a figura do Procurador-Geral da República, ser de nomeação presidencial, não implica que essa pessoa, esse titular desse órgão, deva vassalagem ao Presidente da República. Se essa pessoa não consegue diferenciar aquilo que é o seu posicionamento enquanto titular deste cargo, e separar da pessoa que o nomeou para o cargo, então não está lá a fazer absolutamente nada. Repare, o governador do Banco de Moçambique, o atual governador, o atual indivíduo que ocupa este cargo, não está lá a fazer favores a ninguém, nem quem o nomeou, nem quem o nomeou. Também foi nomeado pelo Presidente, não? Provavelmente pisou os calos a muita gente quando tomou decisões relativamente a duas instituições financeiras que foram intervencionadas. Portanto, aquilo que se espera de uma pessoa que tenha uma nomeação para um determinado cargo é realmente o exerça e que não fique em banho-maria ou à espera de outras situações. Ou se calhar até... Tem a capacidade de resistência às pressões tão naturais para este tipo de cargos. Um Procurador-Geral da República não seja alvo de pressão, não é um Procurador-Geral, não é o Procurador-Geral da República. Exatamente. Se esteja preparado para sofrer esta pressão. Uma das principais características que um Procurador-Geral da República ou um Procurador da República tem que ter é conseguir abster-se e não aceitar qualquer pressão para aquilo que é a sua orientação ou a orientação que queira dar num determinado caso. Portanto, nós temos de ter atenção a essas questões. Este discurso, que é aquilo que nós estamos a analisar de fundo neste programa, o discurso do Presidente da República não precisa de ser complementado por legislação, precisa de ser complementado, obviamente, por mudanças de atitudes que só podem ser trazidas com novas pessoas que não tenham qualquer vínculo e que não sejam de forma nenhuma reféns daquilo que é a orientação que para aqui são chamadas a utilizar. Alexandre Chua. Olha, perdão, eu quero dar razão a ele e a ele em dois momentos. Ele quando diz que... É virtude, é virtude. Quando diz que o sistema está viciado, é verdade, o sistema está viciado. E quando também defende que é preciso mudança de atitude, também é importante. Mas nem sempre os problemas que nós enfrentamos aqui no país têm a ver com o sistema. Não vamos remeter tudo ao sistema. Temos aqui exemplos, além do Banco de Moçambique, temos o INAI, Instituto Expansão Nacional das Atividades Econômicas, mudou de direção e hoje a instituição está nos mostrar que afinal aquele órgão, aquele setor tem muito trabalho a fazer. Tem mostrado ao público muitas coisas que não se faziam antes, que estão a acontecer. Justamente até parece que nem existia aquela instituição. Também não parece que existe. Que tem uma amplitude de poderes que muitas vezes não imaginamos. Até quando desceu ao ponto de dizer que o cimento exposto aí na via pública perde qualidades, eu fiquei surpreendido. Não sabia que isso era a competência da Expansão Nacional das Atividades Econômicas. Mudou a direção. E mudou completamente, ganhou uma outra dinâmica. O outro exemplo é do Ministério do Trabalho. Quando estava lá Helena Taipo, nós ficamos a saber que afinal o Ministério do Trabalho tem muita coisa a fazer. Antes, todos os ministros que passavam por lá nunca tinham mexido na estrutura, nunca tinham mexido naquilo que são as atividades, as funções do Ministério do Trabalho. A senhora, quando esteve lá, mostrou que há muita coisa a fazer. Então, dizer que nem sempre os problemas têm a ver com o sistema. Também, se mudar a locomotiva, pode, sim senhor, dar-se uma outra dinâmica à instituição e apresentar resultados. Vamos dar o exemplo do Presidente da República, já indo para a Procuradoria, quando se diz que a Procuradoria não pode tomar medidas, porque o Presidente da República que indica o Procurador-Geral. Se cumprir com a lei, o que pode acontecer? Eu acho que não pode acontecer nada. O que pode acontecer é as coisas andarem.
falta apenas a instituição considerar que tem todo o poder nas mãos e não está a exercer. Então, é preciso aqui que a Procuradoria exerça as suas funções, pegue nas leis e cumpra com as leis. Eu não estou a ver o Presidente da República dizer, não faça isso porque eu é que indiquei. Não, eu acho que não pode fazer isso. Aliás, nós público, né, é que elegemos o Presidente da República, mas quando agirmos fora da lei, somos castigados. Então, nesse caso, o Presidente ia dizer que não, eu não posso te castigar porque tu é que me votaste. Não é bem assim. Então, temos que cada um exercer as suas funções de acordo com aquilo que são as suas obrigações. E não é, infelizmente, o que está a acontecer em algumas instituições. E mais, deixando só largando aqui como algumas ideias. Portanto, é preciso, nesta onda de combate à corrupção, aumentar o nível de exigências a todos os níveis, quer mesmo a nível dos ministros, quer a nível dos diretores nacionais. Portanto, aquilo tem que, dos ministros, e vai descendo até a base. Portanto, tem que haver um nível de exigência muito alto para que as coisas andem. E outra questão é profissionalizar a função pública. O que tem estado a acontecer é que alguns vão parar lá pura e simplesmente porque não têm emprego, mas não têm vocação para estarem lá, nem sequer conseguem atender as pessoas devidamente. Você chega e encontra lá, não tem tarefa nenhuma, está ali, ou entrou à porta de cavalo, não sabe nada, está aí a ler jornais e etc, etc. Então, temos que profissionalizar a função pública, selecionar os melhores funcionários com capacidade para poderem estar lá. E a outra questão é o espírito de prestação de contas. Tem que haver prestação de contas a todos os níveis. Nós temos que saber em cada momento o que está a acontecer em cada uma das instituições. E estamos a lembrar alguns dirigentes que embelezam os relatórios e que às vezes metem números que não correspondem à verdade lá. Então é preciso que os fiscalizadores também estejam em cima para ver se aquilo que está lá nos relatórios corresponde à verdade ou não. Portanto, é mais ou menos isso que eu deixaria aqui. Então, insistindo na questão de que nem sempre o culpado é o sistema. Às vezes, mudar as peças pode resultar sim, senhor. Baltazar, que condições é que são necessárias para um procurador-geral abanar todo um poder político? Mexer um pouco com o status quo, como vemos em Portugal, prender o Sócrates, prender toda aquela elite, ou pelo menos abrir processos contra toda aquela elite financeira. Quando falamos do processo Marquês em Portugal, há o Sócrates, é verdade, com uma estrela maior, mas há toda a elite que liderava o setor financeiro em Portugal. E pegar os donos dos bancos, os donos do dinheiro, e encostá-los à parede não é coisa menor, como possamos imaginar. Podemos nós, como aconteceu no Brasil, como acontece a espaços também na África do Sul, vemos que o Tribunal Supremo volta a estar a fazer pressão ao presidente Zuma. Temos condições de fazer isso nós, do nosso lado? Eu talvez discordasse um pouco do que o Cheuri acabou de dizer. É o seguinte, nós estamos a falar do Brasil. É preciso ver o que é o Ministério Público do Brasil para condenar um antigo presidente. O problema, claramente, como disse, não é quem te nomeou. São garantias para o exercício do cargo. No Brasil, o procurador-geral tem garantias para atacar um presidente mesmo exercício de funções. Já aconteceu com Collor de Mello. Quem lhe atacou quem lhe levou à barra do tribunal foi o procurador. Está acontecendo com o atual presidente agora? Sim, mas no Brasil, repare que o procurador-geral, para ser nomeado para o cargo, ele tem que ter o concurso do Executivo e do Parlamento. Não pode ser demitido ou exonerado. Tem um único mandato. Quer dizer, isso tudo dá-lhe garantias de que eu não preciso, por exemplo, de fazer algo, porque você tem que recandidatar a essa posição. Quer dizer, o nosso Ministério Público é uma espécie, ou a nossa Procuradora-Geral da República, ou PGR, é uma espécie de extensão do Poder Executivo. O Presidente da República pode exonerar e pode demitir o Procurador-Geral da República sem necessidade de consultar a nenhum outro órgão, sem necessidade de intervenção de ninguém.
Agora simplesmente pode acordar de um dia e achar que, vi os teus olhos azuis, mas não gostei deles, o senhor está demitido. Quer dizer, quais são as garantias? O meu problema aqui é garantias para o exercício do cargo. E para fazer aquilo que se faz no Brasil, em Portugal, o Galo, o sistema é um pouco parecido conosco, mas me parece que o Ministério Público ainda tem maior autonomia que a nossa. Para fazer isso é preciso que você dê estas garantias ao Procurador-Geral da República e não quem nomeia o Procurador-Geral da República. Isso é um debate que eu penso que deve ser afastado, porque mesmo no Brasil há concurso na nomeação do Presidente da República e do Senado. Tem que ter aprovação de maioria absoluta do Senado para ascender ao cargo e mesmo para demiti-lo também tem que ter maioria absoluta do Senado. Então, este conjunto de garantias todas que nós temos que conferir ao Procurador-Geral da República em termos constitucionais e legais, para que ele possa de fato exercer a sua função com equidistância de todas as pressões que possam surgir. Eu penso que o cerne da questão está aqui, garantias para o exercício do cargo de Procurador-Geral. É uma figura frágil e parece mais, a PGR parece mais uma extensão do Poder Executivo, porque está toda ela ou quase toda ela nas mãos do chefe do Estado. Essa é a minha. Mas então, nesse caso, eu não sei, a pessoa é nomeada para exercer uma função, tem que ter medo de ser demitido por causa de cumprir com a lei. Eu acho que não é bem assim. Eu penso que tem que ter garantia. Eu acho que não é bem assim. Não tem na nossa legislação. Nós temos um exemplo internacional de um procurador que foi nomeado por um presidente, insurgiu-se contra o presidente, foi demitido, mas toda a comunidade internacional e a sua própria população do país percebeu qual era esse posicionamento. Venezuela. Portanto, nós sabemos o que é a dignidade da pessoa, sabemos qual é a dignidade daquela Procuradora-Geral e sabemos que ela atuou naquilo que era o interesse do Estado. Se ela depois foi demitida, isso são outros 300, como se chama dizer na gíria popular, mas que tem a prerrogativa de o fazer, mais do que a prerrogativa, tem o dever de atuar, isso tem. Se atualmente não atua porque se sente como uma extensão do Poder Executivo, então tem que se mudar as pessoas. Sim, então nem vale a pena. E se este discurso é para impulsionar o combate à corrupção, tem que se tirar conclusões do próprio discurso. Sim, e também não o Presidente ter uma procuradoria. Deu a entender que claramente estava a endossar todo o poder aos servidores públicos, ao dizer o que é que falta para de facto vocês combaterem a criminalidade. Isto não é genuíno na vossa opinião? O que eu acho é que aqui há uma autocensura. Eles dizem, eu fazer isso, não, só vou ter problemas. Isso acontece em vários sítios, mesmo na nossa classe há pessoas que se autocensuram, mas não há ninguém que está aqui atrás a dizer, não escreva isso, não escreva isso. Mas a pessoa se autocensura. Então, eu acho que o problema deve ser esse, do estilo, eu fui nomeado pelo chefe de Estado, se eu fizer isso, será que não vai arranjar problema? Eu acho que não é isso. Se foi nomeado, aliás, não deve ser, o pensamento não deve ser esse. Foi nomeado, avança. E se foi demitido, pelo menos vai sair com dignidade e vai entrar uma outra pessoa que pode também fazer a mesma coisa até se abrir o caminho. Sei que o problema é esse. Eu acho que o grande problema mesmo é a autocensura. E vamos deixar de fazer a autocensura, peguemos nas leis, senão não valeria a pena nós termos uma Procuradoria-Geral da República se então não pode fazer nada porque não tem garantias. Eu acho que o problema não está nas garantias, está mesmo em a pessoa se lançar ao trabalho e exercer as suas funções como deve ser. Não foi nomeado para fazer o quê? Só para fazer figura? Eu acho que não é bem assim, não é? Muito bem, agradecer a vossa presença aqui, o nosso tempo já expirou. Penso que as bases, os dados estão lançados, como soe dizer-se. Vamos certamente continuar a monitorar este discurso do Presidente, o que é que vai suceder até o final do seu mandato, em termos de ações concretas, do ponto de vista de liderança neste combate à corrupção. Vamos estar aqui, certamente, se a saúde permitir, para monitorar o que é que resultou deste discurso do Presidente da República, Filipe Jacinto Inhosso. Foi um prazer ter-vos aí desse lado, os meus convidados também, o público. Próxima terça-feira voltaremos a encontrar-nos aqui neste mesmo espaço. Boa noite. Até lá.